Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse podcast discutiremos o movimento abolicionista ocorrido no Segundo Reinado. Nosso grupo é composto por Gustavo Polete Marques, Renan Françoso Bezerra, Lucas Cuivo Coelho, João Otávio, Renan da Silva e Matheus Cardoso Pires. Vamos lá então. Polete, antes de começarmos a falar sobre o movimento abolicionista, nos apresente o contexto histórico em que o movimento está inserido. O movimento surgiu no Segundo Reinado, onde a escravidão sustentava a economia do café. Contudo, o movimento abolicionista crescia, impulsionado por figuras como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, além da pressão internacional de países como Inglaterra e Estados Unidos, que já haviam abolido a escravidão. A Lei Áurea, assinada em 1888, foi um marco de conquista, porém o fim da escravidão não trouxe igualdade. Os ex-escravizados seguiram marginalizados, enfrentando novos desafios sociais. De que forma a dependência econômica do sistema escravista no Brasil dificultou a transição para uma sociedade livre durante o Segundo Reinado? Durante o Segundo Reinado, o Brasil não era apenas uma nação que dependia da escravidão. Era uma nação que respirava da escravidão. A riqueza que surgia do café, o famoso ouro verde das grandes fazendas, não seria possível sem o trabalho brutal dos negros. O café não era apenas uma comodidade, era a força propulsora de toda a economia. Mas quem sustentava tal sistema? A população negra. Sem direitos, sem voz, sem qualquer perspectiva de ascensão. Então, quando a escravidão é abolida em 1888, é como se alguém tivesse tirado a base de uma construção sem se preocupar com os pilares que ainda restavam em pé. A liberdade foi concedida, porém os meios para que tal feito fosse significativo não estavam presentes. Não haviam terras, não haviam educações e muito menos oportunidades para tal povo. Como alguém se liberta sem ferramentas para viver sua liberdade? Quais foram as maiores dificuldades que os ex-escravos tiveram para superar logo após a abolição da escravidão em 1888? E como isso afetou a sociedade brasileira a longo prazo? A Lei Áurea pode ter libertado os corpos, porém não libertou suas mentes, nem as condições de suas vidas. Os ex-escravos saíram da escravidão no sentido técnico, porém sem chão, sem apoio, sem nada. E o pior é que estavam sem futuro. Não tinham terra, educação, não tinham nem sequer lugar digno de se viver. Então, como eles poderiam seguir em frente quando o sistema foi feito para que eles fossem presos num ciclo de pobreza e escravidão? Eles foram empurrados para as margens da sociedade, sem nenhuma oportunidade real. E o Brasil, ao não garantir as condições mínimas para que esses cidadãos tivessem uma vida digna, perpetuou uma desigualdade que ecoa até hoje. O legado da escravidão não é um passado distante, é uma ferida aberta que se manifesta em racismo, desigualdade de renda, discriminação e um ciclo interminável de exclusão que a população negra ainda enfrenta. A sociedade brasileira até hoje carrega cicatrizes dessa falha histórica e os ecos disso estão presentes no nosso dia a dia. Mas afinal, como começou essa ideia de abolicionismo e como surgiu esse movimento aqui no Brasil? Bom, então, Ruivo, o movimento abolicionista ele vai começar a ganhar força principalmente na década de 1860 e vai ser muito impulsionado pelas pressões internacionais e também um crescente desconforto com a escravidão, que já havia sido abolida em outros países, então a população começa a ficar bem incomodada com essa situação. E esse cenário ele vai levar à aprovação chamada a Lei do Ventre Livre, em 1871, que podia libertar os filhos nascidos das mulheres escravizadas, por mais que esses filhos ainda continuassem sob tutela dos senhores até os 21 anos. Mas essa lei ela vai representar um avanço muito importante e vai ajudar a consolidar o apoio do movimento abolicionista. João, quais foram as pessoas que marcaram o movimento abolicionista no Brasil e como elas contribuíram para a causa? Diversas figuras tiveram um papel importante no movimento abolicionista. Joaquim Nabuco fundou a Sociedade Anti-Escravidão Brasileira e ajudou a fortalecer a pressão internacional contra a escravidão. Outro exemplo, José do Patrocínio, filho de uma escravizada, usou da sua posição entre a elite intelectual para defender a causa.
Já o Luiz Gama, advogado autodidata e ex-escravizado, fundou o Centro Abolicionista de São Paulo e foi um dos precursores do movimento. Ainda um outro exemplo, André Rebouças defendia a abolição e a reforma agrária, acreditando que a posse de terras era essencial para a integração dos ex-escravizados à sociedade. Juntos, esses líderes ajudaram a moldar um movimento que, em 1888, leva à abolição completa com a Lei Áurea. Muito bom saber que houveram pessoas boas, mesmo em meio a tanta gente com maldade. E que iniciativas surgiram nesse período? Então, Ruivo, a gente pode citar algumas iniciativas que surgiram. Como em Recife, por exemplo, o Clube do Cupim era uma sociedade secreta que ajudava as pessoas escravizadas a fugirem, utilizando todos os meios possíveis para garantir a liberdade. E como a imprensa e os próprios ex-escravizados contribuíram para o movimento abolicionista no Brasil? A imprensa abolicionista teve um papel muito importante. Eles denunciavam as condições dos escravizados e também divulgando o movimento. Jornais como O Asteroide enfrentaram represálias por expor os horrores da escravidão. Além disso, muitos ex-escravizados participaram ativamente do movimento. Luiz Gama, por exemplo, trouxe uma perspectiva radical e determinada. Foi crucial para a causa. Assim, tanto a imprensa quanto os próprios escravizados foram fundamentais para fortalecer o movimento e conseguir fazer a mobilização na sociedade. Quais são alguns dos desafios que a população negra enfrenta atualmente como legado da escravidão? Então, como a gente sabe, hoje a população negra enfrenta ainda muitos desafios, por todo o contexto histórico do passado. E um dos principais que a gente pode citar é a desigualdade de renda, discriminação racial, acesso limitado à educação de qualidade e a representatividade política, que são consequências históricas dessa escravidão e da exclusão sistêmica. Como a perda do apoio do Partido Escravocrata influenciou a promulgação da Lei Áurea durante o Segundo Reinado no Brasil? Então, Renan, a perda do apoio do Partido Escravocrata foi muito importante para que a Lei Áurea fosse assinada durante o Segundo Reinado. Com a pressão de outros países, como a Inglaterra, e o crescimento dos movimentos contra a escravidão no Brasil, o partido que defendia a escravidão perdeu força. Isso fez com que o governo aprovasse a abolição em 1888, já que manter a escravidão não era mais possível. Agora, para nós finalizarmos o assunto, vamos fazer uma conclusão que reflita sobre os aspectos apresentados na sociedade atual. O movimento abolicionista triunfou sobre um sistema desumano fundado em exploração, um que sustentava a economia em escravidão e que perdurava na sociedade brasileira do século XIX. Joaquim Nabuco, em seu livro O Abolicionismo, argumentou contra a estrutura social, hierárquica e escravocrata da época, a criticando por perpetuar a discriminação racial e limitar o desenvolvimento moral e econômico do país. A abolição foi alcançada, e foi uma grande vitória. Porém, sem políticas de integração, a maioria dos ex-escravizados continuaram marginalizados e em condições de pobreza, mostrando que, sem mudanças profundas, as desigualdades sociais e raciais existiriam.